Glória a Deus. Que alegria. É uma noite maravilhosa. Deus marcou esse encontro conosco. Glória a Jesus. E nós queremos, nesse momento, convidar você para abrir a Bíblia. Vamos para o nosso momento de meditação na palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 17. Os que puderem, acompanhem juntamente comigo a leitura bíblica. Quantos encontraram? Aos Coríntios, capítulo 11. Irmãos, tem muito lugar lá em cima. Se você estiver achando que está um pouco apertado aí, se quiser ir lá para cima, tem vários bancos vazios lá. Mas se estiver bem aí, fica à vontade, tá bom? Glória a Deus. Diz assim, verso 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não possuem casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Carta de Paulo aos Coríntios foi o texto que nós lemos hoje. Na verdade, esse é o texto que nós lemos todas as ceias. Nós repetimos mês após mês essa leitura. E geralmente, quando a gente começa essa leitura, a partir do versículo 23. E, às vezes, desconhecemos ou não lembramos do contexto que tem antes desse versículo ou desse texto lido mensalmente. E o que eu gostaria de fazer uma rápida explicação para a gente compreender de maneira expositiva o texto que começa no versículo 17 e vai até o versículo 22. A ideia e a minha intenção, quando eu comecei a preparar esse sermão, era que a gente conseguisse hoje pregar do versículo 17, se você está com sua Bíblia aí, até o versículo 34, que é o texto completo que a gente sempre lê sobre a ceia.
mas eu fui descobrindo coisas, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, de maneira que quando a gente chegou no versículo de número 22, nós já tínhamos muito conteúdo que não daria para passar do verso 22. Portanto, nós vamos pregar hoje, dos versos 17 ao 22, fazendo uma contextualização, e possivelmente, na ceia que vem, a gente continua dos versos 23 em diante. Paulo escreve essa carta como resposta a uma outra carta que a igreja de Corinto havia enviado para ele. A igreja de Corinto, quando enviou sua carta a Paulo, fez algumas perguntas ao apóstolo. A prova de que a igreja de Corinto escreveu uma carta para Paulo é o que está no capítulo de número 7 e no versículo de número 1. Paulo diz: quanto aos assuntos que vocês me escreveram, aí ele vai começar a responder sobre os questionamentos feitos por aquela igreja. A partir do capítulo 11, Paulo entra de maneira mais específica nas questões ligadas à adoração, pelo qual Paulo elogia essa igreja. Ainda nesse versículo, é porque era uma igreja ortodoxa, ou seja, Paulo diz que era uma igreja que se apegava às tradições, exatamente como elas foram ensinadas. Pode deixar aí no versículo 2 do capítulo 11. Então, era uma igreja que amava o pastor, era uma igreja que se lembrava dele, e era uma igreja que guardava a tradição. Era uma igreja amorosa com relação ao líder, e era rigorosa no que se relacionava à conservação das tradições. Mas da mesma maneira que Paulo começa o capítulo 11, no verso 2, dizendo: eu os elogio, ele chega ao versículo de número 17, e aqui ele faz o inverso do que ele fez no versículo 2. Porque no versículo 2 ele diz: eu vos elogio, mas no versículo 17 ele diz: entretanto, versículo 17, fique atento aí. Nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Então, é uma igreja que merece elogio, mas é uma igreja que merece censura, repreensão. E por que essa igreja merece ser repreendida? É a pergunta. Então, antes de a gente apresentar o motivo da repreensão de Paulo, eu quero lhes explicar de maneira breve o que foi que Jesus instituiu. Porque o que Jesus instituiu e não estava sendo feito como Jesus instituiu, é que deu origem a essa repreensão paulina. Se não, veja, Jesus estava com os discípulos na noite da quinta-feira, na véspera da sexta em que ele foi crucificado. E ali, Jesus celebrou com seus discípulos a última ceia. Enquanto ele
se reunia com os discípulos, Jesus deu alguns ensinamentos, mas o ensinamento mais profundo que Jesus deu não foi um ensinamento falado, mas foi um ensinamento encenado, realizado por meio das ações de Jesus. E que ensinamento foi esse, pastor? De repente, na hora da ceia, Jesus se levanta da mesa, tira a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, ele derrama água numa bacia, se ajoelha, se abaixa, segundo nos diz João, capítulo 13, verso 5, ele se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E com aquela toalha que ele havia colocado em volta de sua cintura, ele começa a enxugar os pés dos discípulos. Neste ensinamento, nós temos algo que é basilar para a vida da igreja, e que não está sendo ensinado por Pedro, nem por João, nem por Tiago, mas está sendo ensinado por Jesus. Jesus chega até Simão, e Simão fica escandalizado e não esconde a sua indignação ou a sua surpresa. Senhor, tu és o meu mestre. Aqui em Israel, os discípulos lavam os pés do mestre, mas o Senhor é o mestre e se abaixa para lavar os pés dos discípulos. Ele não entende e não aceita inicialmente, mas quando Jesus termina isso, no verso 14 ele diz: pois bem, se eu, que sou mestre e Senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Eu não estou exigindo aqui, dizia Jesus, algo que eu não fiz. Mas, verso 15, eu lhes dei o exemplo, para que vocês, quando se reunirem, façam o que eu fiz. E aí a gente olha para um texto como esse, e o verso 16 ainda é um pouco mais profundo e diz: eu digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Vocês serão felizes se praticarem isso. O que Jesus estava querendo dizer e ensinar é que a nossa atitude em relação ao próximo deveria ser a atitude de Cristo em relação aos discípulos. Que atitude é essa? É uma atitude de cuidado, é uma atitude de serviço, é uma atitude em que eu me coloco não como superior do outro, exigindo que eu seja servido, mas é uma atitude na qual cada crente, cada membro, cada um que participa da ceia, deve participar dessa ceia com isso em mente, de que o Mestre Jesus, ele na hora da ceia, ele fez algo maravilhoso, ou seja,
que quando eu sirvo o próximo, quando eu me coloco à disposição do outro, quando eu cuido do outro, quando eu zelo pelo outro, quando eu olho pelo outro ou para o outro, eu não sou menor pelo fato de eu estar servindo. Pelo contrário, eu estou me igualando ao mestre, porque o mestre já fez isso. Aí, essa prática da igreja ficou conhecida, e o pessoal entendeu nos primeiros anos que tinha uma coisa que era essencial na ceia. O que era, pastor, essencial na ceia? Eles entenderam que a coisa que Jesus mais queria quando se falava de ceia era que houvesse uma comunhão entre aqueles que participavam. É que houvesse um serviço entre os irmãos que participavam. Era que houvesse um cuidado de um para com o outro naquela comunidade. Por causa disso, criou-se o que Judas vai falar na sua epístola. Eu vou abrir rapidamente aqui para lembrar qual que é o versículo. Está em Judas, versículo 12. A igreja primitiva entendeu: o mais importante da ceia não é comer o pão. O mais importante da ceia não é beber o cálice, o suco. O mais importante da ceia é aquilo que Jesus não ensinou falando, mas ensinou fazendo. A ceia começa por aí. Aí, Judas, no versículo 12, vai falar de uma festa que havia entre os irmãos. Como é o nome dessa festa? Leia comigo aí, está na segunda linha. Como é o nome da festa? Fala mais alto, por favor. Festas de... Tem alguém com a Bíblia aberta aí? Vai ver que tem outra versão aí. Fala o quê? Festa de caridade? Ou ainda uma outra versão vai falar de festa do amor. A palavra grega usada aí está no plural, é agapais. Agape é amor. Então os agapais eram as festas de fraternidade, de amor, de comunhão. Que festas eram essas? Como a igreja entendeu que o mais importante na ceia não começava para cima, mas começava para o lado, então a igreja criou uma festa da fraternidade, que funcionava assim: cada um trazia um alimento, e durante aquele dia, ia ser o dia em que ia ter aquele festejo, ia ser o dia em que os irmãos iam passar o dia conversando, o dia comendo, o dia compartilhando uma refeição. Geralmente cada um trazia um pouco daquilo que poderia trazer, juntava tudo numa mesa, e antes de participar da ceia do Senhor, durante o dia, tinha as festas, ou a festa de fraternidade. Acontece que essa festa da fraternidade, que no começo foi celebrada junto com a ceia, começou a trazer prejuízos, começou a trazer problemas para o pastor. A prova é
que Paulo vai então falar para a gente desses problemas. E a gente volta para 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Tanto é que essas festas trouxeram problemas, que logo nos primeiros 3 séculos da igreja, essa festa desapareceu. A ponto de hoje, em 2021, nós não realizamos mais a festa da fraternidade. Nós nos reunimos apenas para participar da ceia. Aquele momento em que a igreja no primeiro dia da semana passava o dia no churrasco, passava o dia comendo, pegava o cordeiro, assava, compartilhava, dividia, brincava, aquele momento não tem mais. Mas teve motivos para que a igreja tirasse essa festa. Aí, quando a gente vem para o capítulo 11, verso 17, nós temos os motivos pelo qual Paulo não elogia essa igreja. Pastor, mas não é uma igreja ortodoxa? É. Não é uma igreja que conhece a doutrina? É. Não é uma igreja que não gosta de heresia? É. Não é a igreja que mais tem dons? É. Não é a igreja mais pentecostal? É. Não é a igreja que mais fala em línguas? Também. Mas existe uma coisa nessa igreja, eu quero que você repita comigo. Diga assim: culto. Fala mais forte: culto tóxico. Vamos ver o que é isso. Qual é o problema? Paulo, então, agora a partir do capítulo 11, vai corrigir a igreja com relação aos cultos, com relação à ceia, com relação à utilização dos dons, com relação a várias coisas, todas ligadas ao culto, do capítulo 11 até o capítulo 14. Qual é o problema? E a pergunta é: por quê? E qual é a prova de que esses cultos são tóxicos? Está no versículo 17. Paulo diz: agora, quanto ao que eu vou dizer, eu não posso elogiar vocês, porque as reuniões de vocês fazem mais bem do que mal. Sim ou não? As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Aí eu fui tentar entender por que Paulo afirma isso. Por que esses cultos são cultos tóxicos? Primeiro motivo: essas reuniões são tóxicas. Por quê? Porque existe divisão. E mais do que isso, não se trata apenas de uma divisão. Põe o versículo 18 e a gente vai ver que quando Paulo vai dizer, ele não diz que há divisão entre vocês, mas ele usa a palavra no singular ou no plural? Olha para mim aí no texto, por favor. Singular ou plural? Há divisão ou há divisões? Há divisões. E a pergunta é: por que há divisões? Porque há muitas pessoas divididas. A divisão não começa no grupo, a divisão começa no indivíduo, ela começa no coração. Então, quando tem muita gente com coração dividido, reunido, o resultado é que nós temos muitas divisões. Esta assembleia tem divisões. Agora, olhe para o texto, porque ele diz assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja. Observe que a palavra reunião quer dizer ajuntamento, e a palavra igreja quer dizer assembleia. Então, como é que a gente entende
reunião na assembleia com divisões. Parece uma contradição. Reunião, que é ajuntamento, na assembleia com divisão. Aí Paulo vai nos dar a entender que aquilo que está acontecendo, ele faz isso de uma maneira irônica. Ele diz que até certo ponto ele acredita que existam divisões. Quando chega no versículo de número 19, ele vai dizer assim: é necessário, olha só a palavra, é necessário que haja o quê? Divergências. Aí eu fui ver essa palavra. Essa palavra, divergências, não é a mesma palavra grega para divisões. A palavra para divisões é uma palavra que sugere a divisão aqui no coração. A palavra divergências que aparece no verso 19 é a palavra haireses, que deu origem à heresia, que deu origem à facção, partido. É como se ele estivesse dizendo, no verso 18, existe divisão dentro de vocês, e quando vocês se reúnem, muito coração dividido, muitas divisões. Por que existe isso no coração? É necessário que haja, olha aqui, é necessário que haja partidos entre vós, verso 19. E aí eu fui me perguntar, meu Deus, isso aqui é uma ironia? Paulo está dizendo, é necessário que haja partidos na igreja. Como é que alguém pode dizer isso? É necessário que haja divergências, é necessário que haja partidos. Eu fui tentar entender e descobri o seguinte, que quando ele diz, é necessário que haja partidos entre vocês, para que sejam conhecidos, palavra grega é revelados, expostos. É como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês vêm para a reunião, pela ótica humana, está todo mundo reunido, está todo mundo na assembleia, parece que está todo mundo junto, parece que está tudo certo. Na verdade, vocês estão na assembleia, mas não formam uma assembleia. Na verdade, vocês estão na igreja, mas não agem como igreja. Na verdade, vocês estão juntos, mas não estão unidos. Porque tem coração dividido. Agora, como Deus é um Deus que revela o que está escondido, Ele permite que haja partido. Porque na hora que surge um grupinho, é a forma que Deus está revelando quem tem o coração dividido. Não é que Paulo quer dizer que é saudável ter partido na igreja, não é isso. É bom que na igreja não haja divisão. Mas se houver gente com coração dividido, Paulo diz, pois é bom que seja revelado. Uma igreja que tem grupinhos é uma igreja que tem pessoas com coração dividido. Paulo vai dizer, isso é necessário em que sentido? No sentido que Deus quer revelar aquilo que está dentro. Segundo motivo pelo qual o culto é tóxico, além da divisão, o culto é tóxico porque a intenção não se condiz com a ação. Onde está isso, pastor? Está no versículo de número 20. O culto é tóxico porque a intenção não condiz com a minha ação. Ele diz, quando vocês se reúnem, é para comer a ceia do Senhor. É isso que ele está dizendo? Não. Ele diz, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Aí eu fui tentar entender, mas como assim? Se não é a ceia do Senhor, que ceia que é?
A tradução desse texto poderia ser: a ceia não é a ceia do Senhor para comer. Essa é uma tradução literal. Não é a ceia do Senhor para comer. Ou seja, você não vem para comer a ceia do Senhor. Aí a gente fica assim: mas pastor, não estou entendendo. Eu vim foi para participar da ceia do Senhor. Aí Paulo vai mostrar para nós quando é que a gente não participa da ceia do Senhor. O povo participa do culto. Mas o problema é quando o povo participa do culto, mas a intenção não é cultuar. O problema é quando o povo vem para adoração, mas não quer adorar. O problema é quando eu me reúno enquanto assembleia, sem a finalidade da comunhão. E por fim, se reúnem para a ceia do Senhor, mas não é a ceia do Senhor que vem para comer. Pastor, explica um pouquinho mais. Vamos olhar no versículo de número 21, que ele faz uma contraposição entre a ceia do Senhor e a minha própria ceia. Repita comigo isso: ceia do Senhor. Agora do outro lado tem minha própria ceia. Então agora eu vou explicar. Veja, Paulo está dizendo que a ceia do Senhor é aquela que eu venho participar, mas eu não estou dividido. A ceia do Senhor é aquela que eu participo quando eu, através das minhas atitudes, faço o que Cristo fez, a ponto de lavar os pés do próximo. A ceia do Senhor é aquela que eu compartilho. A ceia do Senhor é aquela em que Cristo é o centro. A ceia do Senhor é aquela que a igreja que participa, não participa com partidos, mas participa com unidade. A ceia do Senhor é diferente da própria ceia. Paulo então vai fazer essa distinção e dizer: quando cada um vem, não está pensando na ceia do Senhor, está pensando em si mesmo. Ou seja, a ceia do Senhor acontece quando existe a alegria de encontrar-se com outro junto com o Senhor. A ceia do Senhor acontece quando você encontra o Senhor no outro. A ceia do Senhor acontece quando você encontra o outro em Jesus. Quando há essa comunhão, eu encontro Jesus da ceia. Eu encontro Jesus na ceia. Eu encontro a ceia de Jesus. Ou então eu encontro o Jesus da ceia. Mas quando as pessoas estão juntas, aí a gente se pergunta, eu estava pensando ontem, por que está todo mundo junto agora? Está todo mundo junto agora? Porque a ceia só é oferecida em um horário. Então todo mundo tem que vir nesse horário para participar da ceia. Mas se nós tivéssemos aqui 10 horários de ceia por dia, será que todo mundo ia agendar para vir no mesmo horário para se reencontrar e celebrar com o outro? Ei, que hora que você vai? Não, agendei para 19, eu vou 19 também. E você? Não, agendei para 19, então vou para 19. Está todo mundo agendando para 19, então vai todo mundo, vamos marcar todo mundo para 19, que a gente aproveita e se vê, que tem tempo que a gente não se vê, a gente celebra, a gente encontra Cristo, a gente canta, a gente adora juntos, a gente participa, a festa vai ser melhor e maior. Ou seja, as pessoas estavam juntas porque a ceia é oferecida no mesmo horário, mas a ideia é outra. Ele vai dizer no versículo de número 21, cada um come a sua própria ceia. O culto é tóxico, outro motivo, porque é egoísta. Ninguém espera uns pelos outros, ninguém toma antecipada, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia.
Então Paulo vai dizer que dentro dessa participação da ceia, existe atividade egoística. Cada pessoa ou grupo segue um caminho individual, sem se preocupar com os outros. Ninguém se preocupa com a causa do outro. Ninguém está preocupado com o amor em relação ao outro. Não, a causa da ceia é completamente egoística. As pessoas estão focadas em si mesmas. As pessoas não estão focadas no Senhor. As pessoas estão focadas nos seus próprios objetivos. As pessoas estão focadas nos seus próprios interesses. E aí, Paulo faz uma série de comentários, incluindo algumas perguntas retóricas, mas antes de chegar nessa pergunta, ainda no versículo de número 21, ele vai dizer: cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros, assim enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então o pessoal vinha para participar dos agapais, das festas de fraternidade, cada um trazia sua bebida, cada um trazia sua comida, só que funcionava assim: aqueles que eram mais pobres, precisavam trabalhar durante o dia, só podiam chegar no final da tarde. Aqueles que tinham mais condição financeira e poderiam não trabalhar naquele dia, chegava de manhã, comia tudo que tinha para comer, não estava nem aí se o outro precisava, se o outro não precisava, se o outro ia chegar com fome do trabalho, se o outro passou o dia no campo e ia chegar querendo comer alguma coisa. Aí o que estava acontecendo? Quem estava comendo de manhã até de noite já estava farto. Quem estava bebendo de manhã até de noite já estava embriagado. E aquele que estava chegando no final da cerimônia já estava com fome, já estava com sede e não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber. Aí Paulo começa a desenvolver um argumento no seguinte sentido: quando a gente se reúne, quando a gente se junta no mesmo lugar, mas existe divisão entre nós, nós não estamos comendo a ceia do Senhor. Nós estamos comendo a nossa própria ceia. Você pode pegar do pão e pegar do cálice. E esse pão e cálice ser a sua ceia e não ser a ceia do Senhor. Quando é que você vai pegar o pão e o cálice e não vai participar da ceia do Senhor? Quando você pega o pão e o cálice, mas você está vindo com a vida completamente fracionada, fragmentada, com a vida cheia de rupturas com o próximo. Esse texto, e hoje nós vamos olhar apenas para uma direção, mas esse texto ele nos fala para olhar em 4 direções. Quantas? Primeira direção que ele está nos ensinando a olhar, não é para cima, não é para dentro, não é para trás, não é para frente. Ele está dizendo que eu devo olhar para onde? Eu devo olhar para onde? Para o lado. Porque eu tenho que olhar para o próximo. A igreja que vem para a ceia dividida é uma igreja que não toma a ceia do Senhor, toma a sua própria ceia. Então, para você participar da ceia do Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Resolver o seu problema com quem está do lado. Resolver o seu problema com seus filhos. Resolver o seu problema com seus pais. Resolver o seu problema com seu cônjuge. Você não pode participar da ceia do Senhor estando em inimizade com o outro. O primeiro local onde você deve olhar não é para cima, não é para trás, não é para frente, é em volta de você. Não adianta estar reunido sem estar unido. Não adianta vir para a igreja sem agir como igreja. Paulo está dizendo: se você veio participar da ceia do Senhor, então preste atenção nesse detalhe, olhe para o lado. O outro lugar para onde depois nós vamos olhar, que nós temos que observar, Paulo diz que nós temos que nos lembrar da morte de... Então tem que olhar para frente ou para trás? Mas Paulo também vai dizer que eu tenho que olhar e anunciar a volta do Senhor. Então eu também tenho que olhar para... Mas aí no final Paulo vai dizer que cada um tem que examinar a si. Então eu tenho que olhar para dentro.
Mas antes de você olhar para cima, antes de você olhar para frente, antes de você olhar para trás, antes de você olhar para dentro, você tem que olhar para o próximo. Você tem que ver, você tem que analisar, você tem que perguntar, você tem que inquirir e ver se você não está vindo para comer a sua própria ceia. Aí, para terminarmos, olha o versículo 22. Paulo faz 4 perguntas. Olha o que diz o verso 22. Primeira pergunta que ele faz é, põe aí na tela, versículo de número, deu probleminha aí, versículo 22. Será, olha a primeira pergunta, são quantas? A primeira é, será que você não tem casa onde comer e beber? O que Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, se você está comendo a sua própria ceia, por que você não come sua própria ceia em casa? Paulo está dizendo assim, se você não tem comunhão uns com os outros, você vem fazer o que na igreja? Se você não tem comunhão com o seu irmão, por que você não toma sua ceia sozinho na sua casa? Que aí não é a ceia do Senhor, é a sua que você vai tomar. Você não tem casa para comer sua ceia? Gente, é dura essa palavra de Paulo, mas é a verdade. Paulo está dizendo, não venha comer sua ceia na casa de Deus. Na casa de Deus, você tem que vir para comer a ceia do Senhor. E para comer a ceia do Senhor, tem que ter comunhão com o Senhor e com os discípulos do Senhor. Se você não tem comunhão com os irmãos, nem com o Senhor, a ceia que você come não é do Senhor, é a sua. E por que as pessoas saem de casa para comer a sua ceia na igreja? É porque não tem casa? Paulo pergunta, será que é porque você não tem casa onde comer e beber? Não. É para fazer parecer que estão em comunhão com o Senhor e para fazer parecer que estão em comunhão com a igreja. Só que Deus sabe, e você sabe, que a ceia que você está comendo não é a ceia do Senhor, mas é a sua ceia. Segunda pergunta de Paulo. Verso 22. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. O que Paulo quer dizer com isso? Quando você se reúne na assembleia, mas não faz parte da assembleia, você despreza a igreja de Deus. Isto é, comer a própria ceia na assembleia é desprezar a igreja de Deus. Sentar do lado do irmão, sem ter respeito e comunhão com ele, é desprezar a igreja de Deus. Participar da ceia junto com o irmão falando mal dele, é desprezar a igreja de Deus. Estar no mesmo culto, pegando o mesmo pão e do mesmo cálice, enquanto depois acaba com a vida do irmão, é desprezar a igreja de Deus. Aí Paulo diz, será que você vai desprezar a igreja de Deus? Será que você vai envergonhar os que nada têm? O que acontecia lá? Preferência. Os mais ricos tinham privilégios. Os mais ricos comiam primeiro. Os mais ricos tinham os melhores lugares. Os mais ricos tinham as mais privilegiadas oportunidades. Envergonhar quem não tem nada é expressar desprezo, mesmo que não seja intencionalmente, mas é desprezo pela igreja de Deus. Por outro lado, você pode concluir que estimar a igreja de Deus levaria alguém a honrar os menos afortunados, ou honrar aqueles que nada têm. À medida que Paulo compara e contrasta as coisas em Corinto, o leitor encontra ensinamento que o interesse na obra de Deus pode ser visto na preocupação pelos outros, e que a preocupação pelos outros pode ser a melhor indicação de preocupação com a obra de Deus. Terceira pergunta. Paulo diz, o que devo dizer?
E a quarta pergunta, porque a terceira é retórica, o que eu tenho para dizer? A quarta pergunta é no verso 22. Que lhes direi? Elogiarei por isso? Certamente que não. Como se Paulo estivesse dizendo, eu devo elogiar vocês? De modo como Paulo formula essas questões, deve se perguntar se os coríntios estão interpretando a divisão como um pluralismo que merece louvor. Aquela igreja podia achar que aquelas divisões eram benéficas. É porque a nossa igreja, Paulo, é uma igreja plural. É porque a nossa igreja, Paulo, é uma igreja que tem grupo para todo gosto. É que a nossa igreja, Paulo, a gente não inclui fulano, mas o fulano vai ter a outra panela dele. Aqui não cabe ele nessa panela, mas tem uma outra. Aqui não cabe ele nesse grupo, mas aqui tem grupo para todo gosto, Paulo. Paulo, a nossa igreja é plural. Paulo, a nossa igreja tem grupo para todo mundo. Paulo está dizendo, eu devo elogiar vocês, porque vocês são a igreja cheia de grupos. Eu devo elogiar vocês por isso? Eu devo elogiar? Será que eu devo parabenizar vocês por virem à ceia, quando na verdade vocês não estão tomando a ceia do Senhor? Será que eu devo elogiar vocês porque vocês enchem a igreja no domingo de ceia? Será que eu devo parabenizar porque todos estão juntos nesse dia, mas vivem o mês inteiro separados uns dos outros? Paulo diz sem rodeios, eu não os louvo, certamente que não. O que Paulo está indicando é que a unidade é a essência. Paulo está dizendo, eu não quero ver vocês comendo juntos e vivendo separados. Isso aqui que acontece uma vez por mês, deve ser a prova de que vocês passaram um mês vivendo como irmãos. Vivendo como família. Eu não irei louvar vocês por estarem reunidos, mas não estarem unidos. Eu não vos louvarei por se reunir quanto igreja, enquanto desprezam os que nada têm. É como se Paulo estivesse dizendo, não devo louvar vocês, quando um está tomando a ceia, tendo fartura, sem se importar com a necessidade do outro. Não vos louvarei por serem religiosos e por estarem reunidos para comerem a ceia, não do Senhor, mas a sua individual. Não vos louvarei quando famílias estiverem juntas aqui, mas separadas em casa. Não posso elogiar vocês por estarem comendo juntos aqui, mas estarem intrigados lá fora. Quando isso acontece, cada um está tomando a sua própria ceia. Você toma a ceia aqui, louva aqui, mas basta uma raiva pequena para você xingar o outro. Despreza a igreja de Deus. Paulo diz, eu devo elogiá-los por isso. Elogiá-lo pelo quê? Elogiar porque você não falta ceia no ano, mas também não passa um dia sem falar palavrão. É por isso que Paulo está perguntando, eu devo elogiar vocês? Elogiar porque você bate o cartão todas as ceias, mas mente todos os dias. É por isso que eu tenho que elogiar vocês? Pelo que devo elogiá-los? Me diga, como se Paulo estivesse perguntando. Devo elogiar porque você passou um mês vivendo uma vida mundana e está aqui participando da ceia? Ou será que eu devo elogiá-los
porque você é infiel em todas as coisas, mas não é fiel a Deus através das suas finanças. Aí a gente vem e diz, a gente vem e canta: se eu me humilhar e sacrificar aquilo que me custar, sacrificar o que me custar, mas não consegue ofertar, não consegue dizimar, porque é avarento, e vem me dizer: eu não dizimo porque não tem no Novo Testamento. Não é verdade, você não dizima, não é porque não está no Novo Testamento, você não oferta ou não dizima, é por causa da avareza que está no seu coração. É por isso que eu devo elogiar você, Paulo está perguntando. Deus é Senhor sobre tudo, você diz isso, mas não é Senhor sobre o que eu possuo. Sabe quando eu irei elogiá-los? É como se Paulo estivesse dizendo: eu irei elogiá-los quando? Primeiro, vocês entrarem numa reunião pior, mas saírem daqui melhor. Quando vocês entrarem crentes e saírem daqui mais crentes. Quando entrarem aqui e saírem sem reclamar, sem falar do outro. Sabe quando é que eu elogiarei vocês? Elogiarei vocês quando vocês estiverem unidos, quando vocês forem um em Cristo, quando Cristo for um em vós. Isto é, como cada um está separado um do outro, e cada um diz ter Cristo. Olha só, olha que incoerência. Você fala assim: eu tenho Cristo. Aí você fala: mas não quero contato com o outro. Aí o outro também está dizendo: eu tenho Cristo, mas eu não quero contato com ele. Aí, observe o que está acontecendo. Se cada um está separado e cada um diz ter Cristo, então não existe só um Cristo. Você está criando seu Cristo, o outro está criando seu Cristo, e cada um tem seu próprio Cristo. Você tem o seu Cristo, o outro tem o outro. Porque quando existir só um Cristo para nós, e Ele for tudo em todos, então, se eu tenho comunhão com o Cristo, e o Cristo que está em mim é o Cristo que está no outro, e o outro tem comunhão com o mesmo Cristo que está em mim, então eu também tenho comunhão com o outro, porque o Cristo que está em mim é o Cristo que está nele. Sabe quando é que eu vos elogiarei? Quando vocês não tiverem panelinhas ou grupinhos de preferência, diz Paulo. Sabe quando é que eu vos elogiarei? Quando vocês não tiverem partidos. Querem saber quando eu elogiarei vocês? Quando vocês vierem para comer a ceia, virem para comer a ceia do Senhor aqui. Não a ceia individual. Quando a gente tiver mais apreço pela ceia do Senhor. Sabe por quê? Você prefere um aniversário ou qualquer outra coisa à ceia? Já percebeu isso? Que tem gente que por qualquer motivo deixa de vir para a ceia? Sabe por que você não está mais tomando a ceia do Senhor? Você está tomando a própria ceia. Quando você entender a importância da ceia do Senhor, aí Paulo diz: eu os elogiarei por isso. Quando você recebe um convite de uma pessoa para jantar, e aquela pessoa faz uma refeição especial para você, e você não aparece, imagina aí, quem é casado aí? Deixa eu ver, levanta a mão, os maridos. Deixa eu ver os maridos aí. Aí sua esposa diz assim para você: meu amor, hoje eu vou fazer um prato especial, que eu estou vendo aqui no YouTube como é que faz. Aí ela prepara com todo carinho, arruma a mesa para você. Aí dá 12:30, você não aparece. Dá 12:45, você não aparece. Dá 1h, você não aparece. 1h15, aí ela liga para você. Talvez ela ligou antes, umas 10 vezes. Vamos imaginar que ela só ligou agora. Aí diz: meu amor, cadê você? Aí você diz assim: eu não acredito. Meu amor, você acredita que eu acabei esquecendo? Parei no restaurante, acabei de comer.
Se eu não puder ir para o funeral, vai o pastor Josias. Mas você está morto. Pastor, o que isso tem a ver com a ceia? Porque se uma pessoa prepara uma ceia para você, uma refeição para você, e você não aparece, sabe o que você está dizendo para essa pessoa? Você não é importante para mim. Eu não considero você. Sabe o que um crente quer dizer quando o Senhor manda ele participar da ceia e ele não aparece, ou troca esse convite por uma ida ao shopping? Ele está dizendo para o dono da ceia: você não é importante para mim. Quando você briga com alguém muito importante para você, imagina uma pessoa que você ama. Você não consegue ficar em paz até ter comunhão de novo com essa pessoa. Você vai arrumar um jeito de voltar a falar com essa pessoa, porque ela é muito amada para você. Agora pensa comigo, se não é uma pessoa importante para você, e essa pessoa está de mal com você, e está criando confusão com você, e aquela pessoa não importa para você, você consegue ficar sem falar com ela um mês? Seja verdadeiro. Pessoa que não é importante para você em nada na sua vida, e ela te causa muito mal e tal, ou acontece alguma coisa, você consegue ficar sem falar com ela um mês? Um ano? 2 anos? Mas se é uma pessoa que você ama muito falar com ela todo dia, e de repente ficou um tempinho sem falar, você vai arrumar um jeito de falar com ela? Aí eu estava pensando sobre isso ontem. Eu vejo pessoas que não participam de uma ceia, porque não estão em comunhão com o Senhor, mas aí depois essa pessoa não participa da próxima, e depois não participa da terceira, e não participa da quarta. Sabe o que essa pessoa está dizendo para Jesus? Quando fica 3 meses, 4 meses, 2 meses sem participar de uma ceia, você está dizendo para Jesus: eu consigo viver sem ter comunhão contigo, porque você não é importante para mim, você não é minha prioridade. Aí a gente vem e canta aqui: me chama para perto, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Como é que a gente canta me chama para perto se a gente não quer estar perto? Ou aquela outra música que às vezes a gente canta: vem me visitar hoje aqui, vem Espírito vem, Espírito vem, e você não vem por quê? Ou a gente canta: você é bem-vindo aqui, a casa é sua, eu me esvazio, pode entrar. Será que você está se esvaziando mesmo? Essa casa é sua, deixamos ela para você. Ou então você canta: Pai, eu amo a sua presença, mas não vem na ceia. Como é que você ama a presença de Deus? Eu quero orar com você, porque eu não estou aqui, e o Senhor estava me falando isso ao final da tarde. Eu não estou aqui para passar uma temporada, e ao final dessa temporada, a única coisa que eu puder dizer, deixamos a igreja mais bonita, fizemos uma grande reforma. Não, eu não estou aqui para melhorar prédio, nós estamos aqui para melhorar como pessoas, nós estamos aqui para melhorar como crentes, nós estamos aqui para servir a Jesus melhor. Nós queremos passar o tempo que passarmos aqui, mas sairmos daqui e ter uma igreja mais espiritual, e ter gente mais cheio da presença de Deus, e ter gente melhorando, e ter gente que pode dizer: Senhor, há 1 ano eu estava participando da ceia, mas eu descobri que eu não estava comendo a ceia do Senhor, eu estava comendo a minha própria ceia. Mas hoje eu quero participar da ceia do Senhor. Para isso, o movimento é simples. Olha para o lado.
Aí depois que você olhar para o lado, você olha para trás, vê a cruz. Aí depois você olha para frente e vê a vinda de Cristo. Aí você olha para dentro e examina a si mesmo. Quando você reconhecer a morte de Cristo, quando você estiver esperançoso pela volta dele, quando você conseguir olhar para o lado e dar um sorriso sem falsidade, e quando você olhar para dentro e conseguir ver Jesus dentro de você, aí você pode dizer: eu estou participando da ceia do Senhor. Pastor, por que eu não posso comer a ceia do Senhor em casa? Porque a ceia do Senhor não se come sozinho. A ceia do Senhor só se come com o próximo, com o outro. A ceia do Senhor precisa do outro. Para quê? Para eu lavar os pés dele. Precisa do outro para quê? Para eu meter a mão no prato junto com ele. Precisa do outro para quê? Para eu ajudar ele. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Sabe como é que a igreja melhora? Sabe como é que a igreja melhora? A igreja melhora não é com 10 sessões coach. A igreja pode melhorar. Às vezes um remédio só pode resolver o teu problema. Sabe aquele remédio que a gente tem que tomar em 10 sessões? Tem. Mas às vezes tem aquele remédio que uma só cápsula resolve o problema. E a palavra de Deus vem para isso. Ah, pastor, mas eu não tenho problema com ninguém aqui da igreja. Estou tentando lembrar enquanto o senhor estava falando. Não, eu falo com todo mundo aqui, é? Como é que está na sua casa? Como é que está com o seu vizinho? Como é que está lá dentro do seu lar? Como é que está na sua família? Então eu quero que você nessa noite, ore comigo. Pai, Jesus, a palavra para nós hoje foi uma palavra dura. Talvez, Senhor, uma palavra de amargar. Mas nós queremos, a partir dessa palavra, fazer uma análise. Porque nós não queremos comer a nossa ceia com cara ou com fama de ceia do Senhor. Pai, eu quero participar da ceia do Senhor. E eu quero sentar-me à mesa junto com o teu povo. E queremos que o Senhor seja o nosso anfitrião. Queremos que a tua presença nos marque. Queremos que a tua presença seja a razão de nós existirmos e participarmos dessa ceia. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.